Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Então, a gente está iniciando os nossos encontros por vídeo, né? Porque por conta dessa quarentena, infelizmente, a gente não pode estar junto para falar e refletir da palavra de Deus, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Nós, catequistas, eu e a Júlia, temos o dever de falar das coisas de Deus para vocês. Claro, seus pais o fazem também, mas nós, como intitulados catequistas, devemos refletir sobre esse tempo que a gente está passando e esse início de Semana Santa que começa amanhã, no domingo, dia 4 de abril, no domingo de Ramos. Nós não podemos deixar de aprender o que significa esses dias da Semana Santa e o final dela, o que realmente realmente é o que está acontecendo, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E por que ela é tão importante assim nas nossas vidas. Tá certo? Então vamos iniciar nosso encontro, como a gente sempre inicia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É nesse momento que a gente fala nossas intenções, que a gente pede para Deus, que a gente agradece. Então, todos nós temos intenções nos nossos corações, então pense agora na sua intenção, no seu agradecimento. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por eu poder ficar em casa nessa quarentena, por eu poder trabalhar e estudar em casa. Peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão trabalhando, os médicos, enfermeiros, plantonistas, as pessoas de serviços essenciais. E peço ao Senhor para que esse momento que a gente está vivendo se acabe logo. Amém. Então, vamos iniciar nosso encontro por vídeo, pedindo para o Espírito Santo descer sobre nós, para que tudo que a gente fale e tudo que a gente ouça entre nos nossos corações do melhor jeito possível, pela graça e pelos dons do Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, esses encontros que a gente vai fazer por vídeo, nós vamos dividi-lo hoje em duas partes. A primeira parte em que eu apareço e falo dos 3 primeiros dias da Semana Santa. E depois a Ju entra falando da Sexta-feira da Paixão e o Sábado de Aleluia. Então, como que começa a Semana Santa? A Semana Santa é a semana em que nós, nesse finalzinho de Quaresma, lembrando que Quaresma é o período em que nós escolhemos aquele vício que mais cometemos, o vício da preguiça, o vício de ficar muito tempo no celular, comendo chocolate ou qualquer vício que seja, para mostrar que quem é o Senhor da nossa vida é Deus e não aquilo que nos deixa viciados, ou seja, o celular, pode ser o chocolate. Então esse é o último momento da Quaresma. Tá acabando esse tempo de introspecção, tá acabando esse momento de fazer a penitência, deixar de comer chocolate, deixar de mexer no celular. Tá acabando o momento do jejum. A igreja pede pra gente fazer jejum. E é o momento também da caridade, né? Que a gente, na Quaresma, a gente também pratica caridade. E a Semana Santa se inicia com o Domingo de Ramos. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando estávamos num dos nossos encontros passados, estávamos na igreja mesmo. Quando a gente subiu para a igreja, a gente saiu da sala e subiu para a igreja. Nós, na aula sobre os 3 pilares da igreja,
comentamos sobre o significado dos ramos. O que significa o ramo? O que acontece? No domingo de Ramos, a gente celebra a chegada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém com um jumentinho, montado num jumentinho, o povo judeu ficou muito feliz de receber o Messias. Ficou muito animado. Só que naquela época não tinha confete, não tinha sempertina, não tinha aquele sprayzinho de espuma. Eles tinham o quê? Ramos das palmeiras. Então, para celebrar Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Jerusalém, eles pegaram os ramos das palmeiras e chacoalhavam como um sinal de felicidade, como um sinal de alegria. Nós, na missa de Domingo de Ramos, na procissão de entrada, porque veja bem, em toda missa que ocorre a procissão de entrada, que significa exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas no Domingo de Ramos, o que acontece? Ocorre a procissão de entrada, mas nós, o povo, a assembleia que está ali, não são fora os ministros e o padre, e os leitores, a gente está com o ramo, exatamente como o povo judeu fez, celebrando lá com os ramos das mãos. Lembrando que esses ramos depois serão queimados e transformados em cinzas. E essas cinzas serão as cinzas das quarta-feiras de cinzas do ano que virá. Tá certo? Então, hoje a gente celebra o Domingo de Ramos com os raminhos nas missas, né? Quando não tá tempo de quarentena, ocorrem as missas normalmente, pela graça de Deus. Isso, espero que isso acabe logo, porque eu quero voltar a vir na missa. Com os ramos. Isso acontece, então, na missa, Domingo de Ramos, tá todo mundo, quando ocorre a procissão de entrada, nós estamos com os ramos, celebrando a entrada da procissão. É interessante para pensar, porque naquele momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, e o povo judeu o recebe com muita alegria, os fariseus ficaram muito enciumados. Não sei se você se recorda, mas os fariseus eram os doutores da lei dos judeus. Eram aqueles que determinavam o que era bom, o que era errado pelos olhos de Deus. Porque eles eram seguidos por... eram o top dos judeus. Literalmente era o top dos judeus. Que essa é a religião dos judeus. Então, eram os fariseus. Só que quando Jesus chegou ao mundo, e ele veio a partir da sua idade de 30 anos, porque a partir daquela época, você era só homem de fala, você só podia falar, as pessoas só escutavam vida pública. Só tinha vida pública, as pessoas só te ouviam quando tinha 30 anos. Então, quando Jesus teve esses 30 anos, ele começou a pregar. Só o que ele pregava contradizia o que os fariseus falavam. Mas exatamente foi isso porque Jesus veio. Jesus veio para nos salvar. E é uma coisa que a gente celebra na Páscoa, que Jesus nos salva no domingo de Páscoa, quando ocorre a ressurreição. Mas também ele veio para fazer uma nova aliança com o povo, trazer novas leis. Porque o que acontece? Os fariseus, eles acabaram instituindo muitas regras em que não faziam mais sentido. Não estavam ajudando ao povo chegar a Deus. Então Jesus, Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele chegou ao mundo e contradisse muito com o que os fariseus diziam. E o povo estava acreditando, mas é claro que estava acreditando. Jesus fazia milagre. Jesus fazia o cego ver. Fez Lázaro fez Lázaro ressuscitar. Lembrei a palavra. Fez Lázaro ressuscitar. Então o povo estava acreditando. Só que os fariseus não estavam ficando com ciúmes. Jesus instituiu a lei que é amar o próximo como a si mesmo. Isso, naquela época, não tinha como ser possível. Não fazia sentido, porque tanto que havia uma briga nos povos. Não tinha como eu, judia, amar uma samaritana naquela época. Por exemplo, dois povos diferentes. E Jesus mostrou que a gente deve amar o próximo. Então os fariseus, vendo Jesus entrando em Jerusalém e o povo celebrando com os ramos, ficaram enciumados. E foram ali também. E ali começou a pensar, a gente precisa tirar esse Jesus Cristo, esse Jesus Nazareno,
Tá aqui, porque o povo tá crendo nele e não tá crendo mais no que a gente tá falando. A gente tem que tirar esse homem daqui. Então foi nesse momento em que começou, é isso que inicia a Semana Santa, porque acaba tendo a morte de Jesus Cristo, mas tem a ressurreição, certo? Que é o que faz nossas almas serem salvas. Jesus Cristo veio para salvar nossas almas. Apesar do coronavírus, apesar da gente estar em quarentena e infelizmente não podemos participar das missas, nós católicos podemos celebrar o Domingo de Ramos fazendo um desafio que está aí pela internet circulando, que é pegar um galinho de ramo de qualquer planta que seja, não necessariamente de uma palmeira, e colocar na porta como símbolo da nossa fé, como símbolo de Semana Santa, como símbolo de, olha gente, a Páscoa está vindo e Jesus vai ressuscitar. Então tá aí até como um dever de casa, conversa com o pai de vocês, para colherem um saminho de qualquer planta que vocês tiverem, qualquer folhinha que vocês tiverem, para um símbolo da nossa fé, tá certo? Então esse foi o Domingo de Ramos. E depois a gente tem a Quarta-feira Santa. A Quarta-feira Santa não é muito celebrada hoje em dia, porém, em cidades do interior dos estados, ocorre a Quarta-feira de Santa, que é a celebração, não a celebração em si, mas é a procissão do encontro. Procissão significa caminhada. Então, como assim procissão do encontro? O povo de uma igreja, eles se dividem entre homens e mulheres, necessariamente nesse procissão do encontro, tá? Tem procissão que não se divide. Então, na procissão do encontro, o povo da igreja se divide homem da mulher. O homem, ele sai da igreja, vai de um lado, carregando a imagem de Nosso Senhor dos Passos. Por que Nosso Senhor dos Passos? Jesus Cristo, quando foi julgado e condenado à morte pela crucificação, ele carregou a cruz, a Júlia vai explicar mais logo depois, mas ele carregou a cruz e caminhou até o monte para ser crucificado. Por isso que fala Nosso Senhor dos Passos, porque ele deu os passos até a crucificação. Então, de um lado, os homens carregam a imagem de Nosso Senhor dos Passos e vão meditando, rezando e orando. Do outro lado, que vai saindo, vai as mulheres carregando a imagem de Nossa Senhora das Dores. Eu não sei se vocês se recordam, mas na nossa paróquia existe uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Ela está na parede em que tem a cruz de Jesus Cristo crucificado, e ela está embaixo daquela imagenzinha, a imagem de Nossa Senhora das Dores está lá embaixo. Por que a imagem de Nossa Senhora das Dores? É a imagem que Nossa Senhora se encontra chorando, com uma espada transpassada em seu peito. O que isso significa? Simboliza a dor que Nossa Senhora passou ao ver seu filho, tão amado, sendo crucificado injustamente pelo povo judeu. Tá certo? Então, a Quarta-feira Santa ocorre essa procissão. Então, tá os homens carregando a imagem de Nosso Senhor dos Passos desse lado, e as mulheres carregando a imagem de Nossa Senhora das Dores desse. Aí eles vão percorrendo um caminho até se encontrarem. Ou seja, encontra a mãe que encontra o filho. Isso se chama a procissão do encontro. Entenderam? Lembrando que se tiverem alguma dúvida, depois mandem mensagem. Se também tiverem alguma dúvida da atividade que a gente for mandar para vocês fazerem, pode mandar mensagem também, tá? E por fim, do que eu vou falar é a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, a gente celebra o lava-pés e a última ceia. Mas também tem algumas coisas que nós celebramos e que acabam sendo deixadas de lado. Por exemplo, a gente celebra na Quinta-feira Santa, na missa, a bênção dos óleos. Aqueles óleos que vão ser usados na crisma de vocês, vão ser usados nos enfermos, por exemplo. Então ocorre a bênção dos óleos, ocorre o lava-pés. O lava-pés é muito importante porque é quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos antes da última ceia. Aí você pensa, mas por que Jesus, Filho de Deus, está lavando os pés dos seus discípulos? E o que isso significa? Vamos ter um pouquinho de história aqui, contexto histórico. Jesus nasceu em uma região em que tinha muita areia, era deserto. Então o povo andava de sandália.
E quando ia entrar na casa do colega e iam celebrar uma ceia, eles tiravam a sandália. Porém, o pé ficava sujo de areia. Então, o que acontecia? Quando eles entravam e iam celebrar a ceia, vinha um escravo da casa, que esse escravo lavava os pés de cada um, para que assim eles pudessem ceiar. Entendem? Então, assim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se põe a serviço, se mostra a sua humildade e lava os pés dos discípulos. Então, é isso que significa o lava-pés. É para a gente refletir sobre o exemplo de Jesus Cristo na sua humildade e no seu serviço, na sua servidão. Porque naquela época, quem só lavava pé era escravo. Tanto que quando Jesus Cristo foi tentar lavar os pés, os discípulos ficavam falando, não, Senhor, imagina eu que lavo os seus pés, não lava meu pé. Dele, não, eu vou lavar teu pé. Para mostrar exatamente isso. Na nossa igreja, ocorre a encenação do lava-pés, que é exatamente que o padre, ele lava os pés de algumas pessoas da paróquia para simbolizar isso. E na paróquia da São Paulo Apóstolo, eu não tenho certeza se isso acontece em todas as paróquias, mas na São Paulo Apóstolo, aqueles que foram com os pés lavados pelo padre, também lava os pés de outra pessoa da paróquia. Acaba dali, não vai todo mundo lavar o pé de todo mundo, não. Mas para o quê? Mostrar servidão, mostrar humildade, mostrar que a gente aprendeu realmente o que significa esse lava-pés. Depois do lava-pés, ocorre a celebração, na mesma quinta-feira santa, ocorre a celebração da instituição da Eucaristia, ou seja, a última ceia. Que é quando Jesus Cristo, ele pega pega o pão e pega o vinho e fala para os discípulos, eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue, tomai e bebei e fazei isso em memória de mim. É naquele momento que Jesus institui a Eucaristia. Lembrando que a Eucaristia significa ação de graças, dá graça. E a Eucaristia, quando ela é consagrada, ocorre a transubstanciação, uma palavra difícil, mas significa a transformação da substância. Ou seja, quando é pão, tem a substância do pão, que é composto por farinha, água, ovo, seja lá o que for. Mas da hóstia é pão, farinha. É farinha e água, não tem ovo. E aquela substância, ela se torna o corpo de Cristo, verdadeiramente o corpo. O vinho, que é feito de uva, se torna o sangue de Cristo. Então, isso foi instaurado na última ceia, que a gente celebra na quinta-feira. E por último, a gente também celebra na quinta-feira a instituição do sacerdócio. O que é sacerdócio? Sacerdócio é padre, para resumir e deixar o mais simples possível. Quando o homem recebe o sacramento do sacerdócio, se torna um padre. Quando Jesus Cristo, na sua última ceia, fala, tomai meu corpo, bebei meu sangue, fazei isto em memória de mim, ele está falando assim, vocês, meus discípulos, façam isso também, porque eu quero que o meu povo entre em comunhão comigo. Eu quero que quando eles tomarem a Eucaristia, o meu corpo entre neles e que a alma deles se entrelace comigo. Então, é quando Jesus Cristo institui os padres, quando ele fala para os discípulos serem padres, para eles continuarem com a consagração. Lembrando que não é o padre que faz, tá? É Deus que faz. A gente pede na missa para que Deus aceite nossas oferendas, que é a hóstia e o vinho, para que aceitando as nossas oferendas, ocorra a consagração e a transubstanciação. Ocorra que toda vez que a gente vai comungar e vai molhar a hóstia no vinho, seja o corpo e o sangue, e que a gente comungue, tá bom? Uma curiosidade é que quando não tem o vinho, não quer dizer que a gente não tá também comungando sangue. São duas espécies. Mas se não tiver o vinho, quando a gente está comungando apenas a Eucaristia, a gente também está comungando o sangue. Não necessariamente precisa ter o vinho consagrado para ser o sangue, tá bom? Então a gente tem aí, na Quinta-feira Santa, 4 coisas que a gente tem que refletir. Sobre a bênção dos óleos para os sacramentos, o lava-pés,
que é um exemplo de humildade e mostrar serviço ao outro, né? Porque até Jesus, ele veio para mostrar serviço, ele veio para nos amar e para a gente amar o próximo, para a gente servir ao próximo. Ele fala para mostrar que a gente servindo o próximo significa que a gente está amando a Deus e que Deus nos ama. A instituição da Eucaristia, que é da última ceia, que é o sacramento eucarístico, é a coisa mais importante, né? Se você vai para pensar, que quando a gente entra em comunhão com Deus, e a instituição do sacerdócio, do padre que, pelo sacramento, recebe dons de Deus para que possa, por meio dele, ocorrer a transubstanciação e os outros sacramentos, como matrimônios, como a confissão e etc e tal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que qualquer coisa, manda mensagem. E agora a gente segue com a Júlia. Beijo. Bom dia, queridos, tudo bem? Então, como o vídeo estava falando, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a Semana Santa, certo? Então, depois da Quinta-feira Santa, que foi o lava-pés da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, Jesus foi traído por Judas, eu acho que vocês conhecem essa história, e entregue aos soldados, certo? Então, eu trouxe umas imagens para a gente refletir um pouquinho do que aconteceu nesse dia tão importante na nossa igreja, que a gente chama de Sexta-feira da Paixão. Aqui, nós podemos ver que Jesus foi entregue a Pilatos, certo? Pelo povo, porque o povo não acreditava que ele podia ser o Filho de Deus. Ninguém devia se chamar Filho de Deus. Então ele foi preso e entregue. E nessa época, eles tinham o costume de soltar na Páscoa um ladrão. E perguntaram para o povo se queriam que soltasse Jesus ou Barrabás, certo? E os fariseus, com inveja do poder de Jesus, pediram para o povo gritar por Barrabás. E assim o povo fez. Então eles pediram para Barrabás ser solto e Jesus foi condenado. Pilatos tentou ainda flagelar Jesus para que ele sofresse uma punição e o povo ficasse satisfeito com isso e desse liberdade para ele. Porém, o povo não ficou satisfeito e pediu a crucificação de Jesus. O povo gritou por isso. Então, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado, certo? Então, Jesus carregou a cruz para o Calvário. Essa imagem às vezes a gente vê bastante, né? Jesus já estava todo machucado, já foi todo flagelado, e mesmo assim ele teve que carregar sua cruz até o Calvário. E nesse caminho aconteceram muitas coisas que a gente medita principalmente na Via Sacra. Vocês já ouviram falar sobre as quedas de Jesus? Sobre quando Jesus encontra a mãe dele? Imagina a dor de uma mãe ver seu filho nesse estado, todo ensanguentado, carregando a cruz e não poder fazer nada. Jesus encontra a mãe dele e ainda consola. Também temos a passagem do Cirineu, um homem que estava voltando para casa do campo, não tinha nada a ver com isso, mas os soldados pegaram ele, fizeram ele vir e ajudaram Jesus a carregar a cruz. Também temos a passagem de Verônica, uma mulher que, segundo a tradição da nossa igreja, enxugou o rosto de Jesus. Quando ela enxugou o rosto de Jesus, o rosto de Jesus ficou no pano que ela estava. Então nós temos essa marca também. Temos as mulheres piedosas, que Jesus encontrou um grupo de mulheres chorando no meio do caminho e ele foi consolá-las. Em vez de ser ao contrário, Jesus que estava sofrendo tanto, ele foi consolar, falando que elas não precisavam chorar por ele. Elas deveriam chorar pelos filhos delas e pelas gerações que iam vir. Então essas são algumas das passagens que aconteceram no caminho do Calvário. Um caminho tão sofrido que Jesus passou, enquanto ele carregava a sua cruz em direção à morte. A morte que ia abrir a vida para a gente, né? Abrir o céu. A morte que ele sabia que não era o fim, porque a morte de um cristão não é o fim. E Jesus sabia disso. Ele sabia que através da morte dele, muitas pessoas seriam salvas. Então Jesus foi pregado na cruz ao chegar ao topo do Monte Calvário. Imagina a dor de ter as mãos e os pés transpassados por pregos. É uma dor desconcertante. Alguns estudos dizem que foi nessa parte aqui que o prego era colocado, porque aqui na mão ele não teria força, a mão rasgaria se a pessoa fosse apoiada. Então, colocando nessa parte aqui, o osso seguraria. Porém, aqui passa um nervo. E dizem que a dor de alguma coisa perfurar aqui é uma das piores dores que o ser humano pode sentir.
que ele não aguentaria, porque a ponta que atravessa aqui atravessa um nervo. Então imagina a dor e o sofrimento de Jesus pendurado pelas mãos e pelos pés. Era uma tortura horrível. Para vocês terem noção, a cruz era uma morte tão horrível, mas tão horrível, que um cidadão romano naquela época não podia ser condenado à cruz. Uma pessoa que tivesse cidadania e fosse uma pessoa romana, por pior ladrão que fosse, ele não podia ser condenado à cruz. Isso era uma morte direcionada só às pessoas estrangeiras, porque era muito horrível uma pessoa de Roma. Mas Jesus sofreu tudo isso por nós. E a cada martelada que enfiava o prego nele, tenho certeza que ele pensava na gente, ele pensava na nossa salvação. Jesus sofreu cada momento desse pensando na gente. Ele não, em nenhum momento ele pensou em desistir, em descer da cruz, porque ele podia, né? Ele era Jesus, ele é Deus. Mas não, ele sofreu e aguentou pela gente o tempo todo. Então Jesus subiu a cruz, certo? Jesus foi condenado e foi pregado na cruz. Embaixo da cruz, somente 2 pessoas ficaram. A gente vê na passagem que é Maria, a sua mãe, e João. João, o discípulo que ele tanto amava. Em muitas passagens a gente vê isso. Tem uma passagem muito bonita que Jesus, em cima da cruz, ele olha para a mãe dele e fala: mulher, eis aí o teu filho. E vira para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. E nesse momento, conta que João pegou Maria e levou para casa. Porque Maria não tinha mais para onde ir. Ela tinha perdido o marido dela, São José, e agora estava perdendo o filho dela, Jesus. Então João pegou, levou para casa e cuidou dela. Só que essa passagem tem um significado mais profundo e mais bonito ainda, que fala, quando Jesus diz para a mãe dele que ali está o filho dela, ele na verdade está entregando toda a humanidade, está entregando a gente. Então, nós somos os filhos de Maria. Jesus entregou a gente para Maria, certo? Então, tenho certeza de que Maria olha por nós. Maria é nossa mãe no céu, certo? Amém? Nossa Senhora das Dores, que é representada quando Maria sofre por Jesus, ela acolhe e cuida da gente. Então, sempre que você estiver passando por alguma coisa, não sinta em recorrer a Maria, porque Jesus, na cruz, entregou Maria pra gente e a gente pra Maria. Certo? Um católico de verdade tem Maria como mãe. E a gente tem Maria como mãe. Outra passagem que acontece na crucificação de Jesus é que tinha 2 ladrões ao lado de Jesus. Certo? 2 ladrões condenados. E um deles olha para Jesus e fala assim: se você é o filho de Deus de verdade, desce da cruz. Né? Você não tem superpoderes, você não é Deus, desce da cruz então. E o outro olha para ele e fala: como você tem coragem de falar isso? Ele não merecia estar aqui. A gente merecia. A gente pecou. A gente fez coisa errada. Jesus não. Como você tem coragem? Aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim no paraíso. Ele tinha uma ponta de esperança. E Jesus virou para ele e falou assim: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Certo? Então olha o milagre que Jesus faz quando a gente se arrepende de verdade. O ladrão, em cima da cruz, prestes a morrer, pede perdão a Jesus, se arrepende dos seus pecados, e Jesus fala que ele vai para o paraíso com ele. Certo? Então, independente do que a gente faça, independente de qualquer coisa, Jesus perdoa a gente, Deus perdoa a gente. Então, nós sempre podemos recorrer ao amor de Deus. Certo? Depois que Jesus morreu, ele entregou o Espírito. Se nós lemos da Bíblia, ele fala assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E ele suspira. E nessa hora o Espírito de Deus deixa o corpo. Jesus está morto, certo? Um soldado ainda vem e enfia uma lança aqui no coração dele, certo? Ele enfia uma lança no coração de Jesus. E nessa lança saem sangue e água. A gente tem uma imagem muito bonita. Santa Faustina usa muito essa imagem de sangue e água que saíram do coração de Jesus. E nesse momento Jesus já não está mais vivo. Jesus já está totalmente entregue.
E naquela época eles tinham um costume de quebrar as pernas dos prisioneiros. Isso é horrível. Para eles morrerem mais rápido, certo? Então, se a pessoa na cruz não morria, eles quebravam as pernas das pessoas para elas morrerem. Sim, isso é horrível. Mas Jesus não foi quebrada a perna dele. E tudo isso foi para se cumprir uma profecia lá do Antigo Testamento. Lembra que a gente falou do Antigo Testamento? Antes de Jesus. Que é do livro de Isaías, que fala: nenhum osso será quebrado. Certo? Eles já estavam prevendo a morte de Jesus. Era uma profecia. Então o soldado transpassa o coração de Jesus com uma lança e entrega o sangue e a água. E nessa hora eles se convertem. Porque quando Jesus entrega seu espírito, o céu se cobre de trevas e tudo fica escuro. O dia fica à noite. E Jesus morre. Depois, eles descem Jesus da cruz, certo? Maria, no colo. Imagina essa cena. Jesus, todo ensanguentado, morto, no colo de sua mãe. Deve ter sido muito difícil. Maria era uma mulher muito forte para ter aguentado tudo isso. E Jesus entregou aqui toda a sua vida por nós, certo? Então, a sexta-feira é um momento muito importante para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o amor de Deus por nós. Não é um dia triste. Aconteceram coisas muito tristes realmente, mas é um dia para a gente meditar sobre o amor de Deus por nós, o amor que chega até a morte, a entregar a própria vida. Jesus entregou até a última gota de sangue. Quando o soldado furou o coração dele, saiu a água do pulmão, saiu o sangue e a água, porque ele se esvaziou por completo. Jesus se entregou inteiramente por nós. Não deixou nada sobrar. Tudo por amor a nós. E não é a nós no geral, é por mim, por você, por todos vocês, por cada um de vocês, individualmente. Se só existisse uma pessoa no mundo, Jesus faria tudo de novo. Porque ele nos ama individualmente, não é um amor dividido, é um amor completo por cada um. Então, nessa sexta-feira, eu espero que vocês meditem sobre isso, pensem um pouquinho no sofrimento que Jesus passou para nos dar a vida eterna, para abrir o céu para nós, certo? É muito bonito essa passagem. Momentos muito tristes realmente aconteceram, mas é uma demonstração de amor imensa. É a maior demonstração de amor que a gente vai ter na nossa vida. Nada vai superar o amor de Jesus por nós, certo? Logo depois, então, Jesus é encaminhado ao sepulcro, certo? Nós vamos ver. É uma gruta de pedra onde Jesus é colocado e a pedra é fechada. Então nada entra e nada sai de lá. Jesus é envolto em panos brancos, certo? Como a gente pode ver aqui na imagem. Ele é todo coberto e as pessoas vão em procissão para levar ele para aquela gruta. E colocam ele ali e fecham. E aí nós entramos no próximo dia da Semana Santa, que é o sábado. O sábado santo ou o sábado de aleluia, como a gente chama. Hoje acontece a vigília pascal, que Jesus está no túmulo. Jesus está parado. É um dia em que o mundo ficou à espera. Um dia que o coração de Maria ficou apreensivo. Pensem que o filho dela morreu, mas ela sabia que ele ia voltar. Ele tinha prometido, todos sabiam. Todos que acreditavam nele sabiam que ele ia voltar. Então, o sábado é um momento de espera. É o dia que o mundo esperou. É o dia que a gente, junto com Maria, a gente fica aguardando, a gente fica meditando sobre o que aconteceu à espera da ressurreição. Porque Nossa Senhora do Silêncio, Maria, ela ficou aguardando, guardando no coração dela tudo aquilo que aconteceu à espera do que um domingo Jesus ia ressuscitar, porque ela tinha fé. Então nós também temos que ter fé, certo? Aguardar a Páscoa do Senhor, que está chegando. É o momento mais alegre da nossa vida, a ressurreição de Jesus, certo? Então na próxima semana nós iremos comemorar a Páscoa. A Páscoa que não é só chocolate, não é só ovos, mas é a ressurreição de Jesus, certo? É o momento mais alegre da vida de um cristão. Então semana que vem falaremos mais sobre isso, mas eu espero que nessa Semana Santa vocês consigam meditar, consigam refletir um pouquinho de tudo que aconteceu, para no domingo poder comemorar com alegria, com a família, viver esse momento tão especial que é a Páscoa do Senhor.
Um detalhe importante também nós falamos que Jesus morreu na sexta, certo? E ressuscitou no domingo. Como que ele ficou 3 dias morto? Muitas vezes as pessoas se perguntam isso. Se Jesus ressuscitou 3 dias depois, como que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Então, se você já se perguntou isso, ou se alguém já te perguntou isso, pensem assim: Jesus não ressuscitou 3 dias depois. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, se ele morreu na sexta, ficou esperando no sábado e ressuscitou no domingo. Ou seja, é o terceiro dia, certo? Então, eu espero que vocês possam refletir um pouquinho. E na próxima semana nós falaremos sobre a Páscoa, sobre esse dia mais que especial. Amém? Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje, certo? Com o coração alegre, sabendo que a Páscoa do Senhor está vindo, mas também meditando com o coração calmo, como Nossa Senhora. Nossa Senhora guardava e meditava tudo no seu coração, certo? Então, como Maria, vamos rezar e pedir para que Jesus venha, Jesus volte, porque nós sabemos que ele vai voltar. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar também uma Ave Maria, pedir que Nossa Senhora nos ensine a meditar e guardar as coisas no coração como ela fazia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, queridos.